Salve, salve galera do Central HQs, bem-vindos a mais um vídeo resenha aqui do canal. Eu me chamo Fernando e hoje nós vamos falar das 5 primeiras histórias da série Spawn. Eu tenho em mãos o primeiro volume da série Origem, encadernado da editora Pixel, que conta com um bom acabamento gráfico, uma linda arte de capa aqui do Todd McFarlane. Olha só, edição que conta com capa cartonada, papel couché de boa gramatura, páginas coloridas e o preço, R$12. Ah, quem dera se fosse esse hoje o preço da publicação, mas obviamente ela foi lançada lá atrás nos idos de 2007, mas ainda assim eu vou deixar o link na descrição para quem quiser adquirir a publicação, não essa, mas a que está sendo lançada agora pela editora Panini Comics. Se você ficou afastado do mundo dos quadrinhos, não acessou a internet aí nos últimos tempos, você eventualmente não está sabendo, mas a editora Panini assumiu os direitos de publicação do Soldado do Inferno e vai lançar 2 coleções paralelas da mesma série. Basicamente, nós vamos ter de um lado a publicação Origem, que vai trazer as mesmas histórias que estão compiladas nesse primeiro volume, estarão no primeiro volume também da editora Panini, com as primeiras histórias aí do personagem, e do outro lado nós teremos as histórias inéditas a partir por volta ali da edição número 300. Galera, nós temos aqui um grande clássico dos anos 90, pelo menos para o fã brasileiro, que viveu aquele momento da invasão da Image aqui no Brasil. Eu lembro muito bem na época, quando começaram a sair os títulos da Image no formato americano. Nós estávamos acostumados com o formatinho, as edições do Hulk, Capitão América, Super Aventuras Marvel, do Super-Homem, Batman e assim por diante. Então ter aquele material no formato original, queira ou não, acabava chamando a atenção. Aqui no Brasil nós tivemos uma divisão das principais séries Image. Pela editora Globo saía Jean 13, né, do selo Wildstorm, do Jim Lee, Cyberforce, do Mark Silvestre, e Strike Force também dele, e nós tínhamos pela editora Abril Jovem, Young Blood, de Rob Liefeld, tínhamos Darkness, do Mark Silvestre, com roteiros do Garth Ennis, Savage Dragon, de Eric Larsen, e o principal título da Image Comics, que era a série do Spawn de Todd McFarlane, a publicação que mais vendia quando foi lançada. Tudo bem que teve aquele lance das capas variantes, de comprar também as primeiras edições olhando para o futuro, naquele mercado todo especulativo, mas enfim, o lance é que Spawn e outras publicações da Image Comics começaram a assumir o posto ali dos mais vendidos entre todas as publicações de quadrinhos, passando a Marvel e a DC Comics. Eu quero recomendar um vídeo muito, mas muito caprichado, feito pelo pessoal do Pipoca em Nanquim, sobre a história da Image Comics. Lá vocês vão ter vários detalhes de como aconteceu a debandada dos principais artistas que trabalhavam para a Marvel, no caso Todd McFarlane, Jim Lee, Rob Liefeld, acompanhados também de Mark Silvestre, Eric Larsen, Jim Valentino, enfim. Eles fazem um vídeo realmente muito legal, que contextualiza tudo, pega coisas de bastidores, as confusões, as coisas que o Rob Liefeld aprontou, sendo expulso da Image, depois retornando, saindo de novo, uma confusão só, mas dando uma breve explanação aqui em relação ao criador, né, do Soldado do Inferno, que é o Todd McFarlane. Ele chegou a trabalhar para DC Comics, mas foi na Marvel que o traço dele começou realmente a chamar muito a atenção. Inicialmente no título do Incrível Hulk, histórias essas que vocês conseguem encontrar no ônibus do personagem, lançado pela editora Panini, com roteiros do Peter David. Mas foi no título do Homem-Aranha que ele realmente alcançou o mais alto nível. Ele se tornou o principal artista da Marvel Comics na sua época, ao lado ali do Jim Lee, que estava trabalhando com os X-Men. O sucesso do Todd McFarlane nas histórias do Homem-Aranha, que tinham os roteiros do David Michelinie, foi tamanho que ele exigiu da Marvel Comics que ele queria um título em que ele pudesse roteirizar e desenhar também.
E a Marvel, obviamente, vendo toda a capacidade, né, e potencial do título, acabou, né, cedendo a essa pressão do Todd McFarlane, que não tinha ali experiência como um grande roteirista. Mas ele até conseguiu fazer um trabalho interessante, algumas aventuras divertidas aí do Cabeça de Teia, mas nada lá de grande destaque, com exceção da parte artística, que obviamente foi algo que chamou muito a atenção, e ainda que hajam os haters, não dá para negar que ele revolucionou o personagem, né? Aquelas posições, aquela arte estilizada, foi algo que deu uma espécie até de novo fôlego para um amigão da vizinhança. E a editora Panini também lançou, né, toda a série que foi escrita e desenhada pelo Todd McFarlane num ônibus. Então vocês têm aí as opções de encontrar os trabalhos que precedem a criação, né, do Spawn, o Soldado do Inferno. E falando no título do Spawn, como eu disse, ele foi publicado pela editora Abril Jovem, em formato americano, single issues, igual era lançado lá nos Estados Unidos, mas a edição 10, ela é até então inédita no Brasil, porque foi um trabalho de um artista convidado, o David Sim, né, que é um cara bem polêmico e tudo mais, que contratualmente exigiu que o Todd McFarlane não licenciasse aquela história fora dos Estados Unidos e do Canadá. Então nós não temos essa publicação ainda no Brasil, mas vai sair no segundo volume de Spawn Origem da editora Panini Comics. A série do Spawn pela editora Abril Jovem durou cerca de 150 edições, e aí a editora Pixel assumiu a publicação a partir da edição número 151 e foi até 178. Aí, anos depois, a HQM lançou um encadernado, Spawn Herança Maldita, com as edições número 179 a 184. Aí o personagem caiu numa espécie de limbo aqui no Brasil, mesmo mantendo uma grande base de fãs. Tivemos publicações esparsas que até saíram pela HQM, que tem um crossover ali envolvendo os personagens da Image Comics. Tivemos também algumas publicações relacionadas ao universo do Spawn pela Pandora, que teve uma minissérie que foi lançada, que era aquele Spawn medieval. E depois nós tivemos a editora New Order, que chegou a lançar 2 encadernados da série regular do Soldado do Inferno, e teve também mais uma edição do universo ali do Spawn, que foi Hellspawn, um encadernado bonitão, tem a versão tanto em capa dura como em capa cartonada, que teve resenha aqui no canal Central HQs. E a galera já há muito tempo vinha pedindo que Spawn fosse novamente publicado no Brasil de forma regular. Apesar da editora New Order, antes da Panini, deter os direitos de licenciamento do personagem, ela realmente não vinha publicando assim com uma certa periodicidade. Era algo que ninguém sabia quando sairia a próxima edição. Até que a Panini pegou todo mundo de surpresa e fez o anúncio, né, da volta do Soldado do Inferno ao Brasil. Feita essa longa introdução, que eu acho que foi bem pertinente para quem eventualmente não viveu os anos 90 ou que nunca leu nada do Soldado do Inferno, eu particularmente tenho todas essas edições que foram lançadas aqui no Brasil, Abril Jovem, Pixel, HQM, Pandora, New Order, enfim, eu acho que vem a calhar essa introdução. Dito isso, vamos enfim comentar as 5 primeiras edições da série do Soldado do Inferno. O primeiro destaque que eu tenho que fazer é em relação ao trabalho artístico, e aqui, quando eu falo em trabalho artístico, é a soma da arte de alto nível do Todd McFarlane com a colorização das séries Image da época, o que causou uma grande revolução ali dentro da indústria dos quadrinhos de super-heróis. Se vocês pegarem publicações da década de 70 ou 80, tanto da Marvel como da DC Comics, vocês vão reparar que as cores eram chapadas. E eu sei que muita gente ainda gosta desse tipo de colorização, mas com a Image nós tivemos uma mudança. Então nós temos aquele degradê, né? Numa capa vermelha você tem outros tons de vermelho, né? Dando contrastes aqui, sombreamentos, utilizando a própria colorização e não exatamente uma questão de nanquim ali por parte do artista. Então você tem, né, essa grande revolução na colorização dos quadrinhos de super-heróis lá nos Estados Unidos com essas publicações da Image Comics. E aqui vocês estão vendo, né, todo o trabalho artístico do Todd McFarlane, que é de muita qualidade,
gosto da narrativa, de como os personagens são desenhados. Você não tem personagens com rostos parecidos. Olha só, praticamente um pôster aqui, né? Você tinha muito isso, né, nas edições da Image, as posições dos heróis, né? As capas duplas ou capas inteiras com a arte. Realmente, a qualidade artística, na minha opinião, ela é inegável, ainda que tenha os seus haters, né? Olha, essa arte aqui eu acho linda demais, essa página. Muito, muito legal. Tanto a parte de colorização, como aqui o Todd McFarlane colocando ele de cabeça baixa, escura, e aqui revelando, né, que o corpo dele estava todo deteriorado por baixo do simbionte. Temos aqui, ó, o grande vilão, o violador. Calma que eu já volto aí com relação ao roteiro. Só para apresentar aqui o trabalho artístico de colorização que eu acabei mencionando para vocês. Bom, em relação à história, nós vamos ser apresentados ao Tenente Coronel Al Simmons, ele que recebeu a mais alta condecoração lá nos Estados Unidos por salvar o presidente americano. Era um cara que estava nas guerras, ele era da elite e que também acabou trabalhando ali como mercenário para o governo dos Estados Unidos. E durante uma missão, ele acabou sendo morto. Ele deixou como viúva a Wanda, que era o grande amor da sua vida, e não tiveram filhos. Ele tem também um grande amigo que é o Terry Fitzgerald. E aqui vem uma curiosidade. O Todd McFarlane ele gostava de homenagear, né, as pessoas próximas, os seus amigos, em relação aos personagens do universo do Spawn. Então esse Terry, né, Fitzgerald, para vocês terem uma ideia, ele era o presidente de entretenimento. E dentro da história, né, o grande amigo do Al Simonson acabou recebendo o nome dele. Por conta da profissão do Al Simonson de servir as forças armadas de elite do governo dos Estados Unidos, ter matado muitas e muitas pessoas, atuar também como mercenário, ele obviamente acabou indo para o inferno. 5 anos se passam e nós temos o retorno do Al Simmons na figura de Spawn. Mas aqui ele não tem lembranças claras da sua vida passada. Como um filme passa na cabeça dele alguns momentos da vida, né? Como por exemplo aqui, ó, o Jason Wynn, né, que foi o chefão do Spawn durante boa parte da carreira dele, a Wanda, Malebolgia, com quem ele fez o pacto, né, para voltar à vida, justamente para reencontrar a sua esposa, o seu grande amor. Mas ele tem esses flashbacks sem exatamente conseguir identificar quem são essas pessoas. Assim, ele está sofrendo de uma espécie de amnésia e durante a publicação ele vai se recordando cada vez mais sobre o seu passado. E como vocês estão vendo aqui, ó, existe um contador, que é o necroplasma. Conforme o Spawn vai utilizando o seu poder, a sua energia demoníaca, esse contador ele vai diminuindo. Deixa eu achar aqui, ó, já está em 9.9.9.5. E quando zerar esse contador, ele morrerá novamente. Relendo as 3 primeiras histórias das 5 que estão compiladas dentro desse encadernado, eu percebo que o Todd McFarlane ele estava cru ainda na arte da escrita. Ainda que ele tenha tido uma certa experiência naquela publicação do Homem-Aranha, que durou cerca de 20 e tantas edições, conforme eu já mencionei aqui, você tem uma condução de história um tanto básica nesse início, com diálogo simples, nada que demonstre uma qualidade de escrita do Todd McFarlane. E digo mais, essas 3 primeiras histórias, elas são até um pouco chatas de acompanhar, porque o Al Simonson ele fica somente se lamentando, aquela lamúria, e com frases até um pouco enfadonhas, clichêzonas, sabe?
Se é um escritor mais gabaritado, ele vai transformar essa lamúria num drama mais convincente, até porque é necessário, essas 3 primeiras edições, mostrar o personagem e fazer com que o leitor descubra com o protagonista qual é o seu passado. Essa ideia de colocar o protagonista numa situação de insegurança, de lamentação, na tentativa de descobrir sobre o seu passado, o que aconteceu nesse período de 5 anos entre a morte e a volta dele, é realmente bem interessante. O problema é a execução, justamente pela falta de qualidade como escritor do Todd McFarlane. Por exemplo, o Mark Silvestre, na publicação The Darkness, que conta também com desenhos sensacionais, ele chamou o Garth Ennis para roteirizar as primeiras histórias. Eu posso dar outro exemplo que não é da Image Comics. O Hellboy, criação máxima do Mike Mignola, teve as suas primeiras histórias roteirizadas por John Byrne, justamente porque o Mike Mignola ainda não se sentia seguro o suficiente, experiente o suficiente para escrever as primeiras histórias da sua maior criação. E foi justamente por isso que boa parte das séries da Image Comics ficaram marcadas por títulos que tinham ótimos desenhistas, um trabalho visual realmente incrível, mas que pecava na qualidade das histórias. Porém, eu posso garantir para vocês que o Todd McFarlane, conforme a série vai sendo desenvolvida, ele melhora a sua qualidade de escrita, os roteiros ficam mais bem elaborados, você tem um desenvolvimento mais interessante e também de outros personagens desse universo do Spawn. Porém, ainda nesse primeiro volume, mais especificamente na 4ª edição, eu senti uma melhora na dinâmica da história, talvez por ter um grande combate, trazer ação para as páginas, algo que a gente espera dentro do gênero de super-heróis. Como eu já disse, as 3 primeiras vão trazer toda aquela lamentação, o que você tem de ação vai ser em relação a alguns flashbacks, o Spawn enfrentando um bando de delinquentes que estava atacando uma mulher, mas é na 4ª que nós vamos ter um grande enfrentamento entre o Spawn e o Violador, que vai ser o seu grande antagonista nas primeiras histórias. A arte aqui, como eu disse, de qualidade inquestionável, muito legal mesmo, muito bem feitas essas cenas de ação, os enquadramentos, aqui pedaços de corpos sendo tirados de um e de outro, mas eles são seres demoníacos, imortais. E aí nós vamos chegar na 5ª e última história desse encadernado, que na minha opinião é a melhor, sem dúvida nenhuma, que vai envolver o serial killer Billy Kincaid, um assassino de crianças. Ele é um sorveteiro, tá? Que atraía as crianças, oferecendo, obviamente, essa delícia gelada, para simplesmente torturá-las e matá-las. E matá-las com requintes de crueldade. Aqui ele está preso, passou um período na prisão, mas por uma questão de formalidade, aquelas imprecisões jurídicas, faz com que ele acabe solto mais cedo. Vou mostrar aqui um pouquinho. E nem preciso dizer que ele voltará a cometer os seus assassinatos. E aí que o Spawn vai entrar em cena. Assim, essa pegada mais madura, trazendo temáticas adultas e também com clima de terror e suspense, vão permear a série daqui em diante. O Spawn ele não vai lidar somente com seres demoníacos, seres sobrenaturais, angelicais. Ele vai lidar também com criminosos ali, com assassinos em série, com bandidos. E isso, na minha opinião, faz com que a série cresça em qualidade. Além de tudo que eu falei, e aqui eu não quero entrar em detalhes para não dar spoilers para vocês, mas dentro dessas 5 edições é explorado o porquê que o Al Simonson faz o pacto com Malebolgia, quais são as intenções do Malebolgia em dar todos esses poderes demoníacos, sobrenaturais para o Al Simonson, por que ele foi o escolhido. O Al Simonson também descobre o que aconteceu com a sua esposa, ou ex-esposa, a Wanda, e o seu amigo Terry. É explicado por que o Spawn deve seguir as ordens do Malebolgia, tem um diálogo bem interessante aqui, em que o soberano do 8º círculo comenta que
é preciso mais almas para serem recrutadas para o inferno. Tudo envolve um grande combate entre céu e inferno, né, dentro dessa mitologia do Spawn. Tem o lance também, né, da perda de energia que vai sendo mostrada no decorrer da história, e depois você vê algumas imagens na internet do Spawn utilizando armamentos e tal, algo que ele fazia quando era humano, né? Então, para preservar a energia, ele começa a utilizar alguns armamentos, e depois, no segundo volume, né, nós vamos ter artistas convidados, entre eles David Sim, com a sua história inédita aqui no Brasil, que é Spawn 10. Vamos ter Alan Moore, Frank Miller e Neil Gaiman, que criou a personagem Anja e entrou ali no embate jurídico com o Todd McFarlane, que havia saído da Image Comics justamente por conta dos artistas não serem valorizados com relação às suas criações. Ficava tudo para as editoras, né? E o artista ficava a ver navios. Uma das motivações para a criação da Image foi justamente valorizar os artistas, e aí ele próprio se contradiz com essa questão do Neil Gaiman, que depois ganhou na justiça os direitos, né, sobre a personagem Angela, vendeu para a Marvel Comics, que introduziu a personagem como uma irmã do Thor e assim por diante. Mas nesse segundo volume nós vamos ter então estes artistas convidados dentro da publicação. Também no futuro vai ser explicado a questão dessa armadura do Spawn, que não é exatamente uma armadura, né? Ela tem ali uma certa consciência, uma vontade, mas eu não quero ficar entrando em detalhes para não estragar a eventual surpresa. Mas de qualquer forma, galera, considerando aí tudo que eu acabei apresentando para vocês, né? Que nós temos ali 3 primeiras histórias que tem uma ideia boa, mas que não é exatamente bem conduzida. Uma quarta que já traz ali, né, uma certa emoção, aquela coisa mais super-heróica de confronto entre herói e vilão. E por fim, a edição final desse volume, que vai trazer uma história um pouco mais adulta, com uma temática pesada e todo o aspecto artístico de colorização, eu daria uma nota 8, né, para esse primeiro volume de Spawn Origem. Foi bem legal reler essa história. Eu realmente tenho boas recordações dessa época como um colecionador de quadrinhos. Eu acompanhei tanto as edições da Globo como essas edições da editora Abril Jovem, e principalmente a série do Spawn, a mais longeva de todas, inclusive lá nos Estados Unidos. Acho que a série independente mais longa, ao lado de Savage Dragon. Realmente fez um grande sucesso. Eu lembro muito bem que o boom foi tão grande em relação à publicação do Spawn que gerou série animada, que é considerada uma das melhores feitas até hoje, com uma pegada também mais adulta. Teve o filme do Spawn também, né? Que é um filme meio, né? Mas por conta da tecnologia hoje seria algo diferente. Aliás, né? Tem um roteiro que nunca sai do papel, que nós vamos ter o protagonismo ali do Al Simonson feito pelo Jamie Foxx, que é um puta de um ator. E você tem outros produtos lançados, bonecos, brinquedos e até uma linha depois que foi criada pelo Todd McFarlane em relação à produção de actions, né? E bonecos articulados, que envolve os mais diversos produtos e séries. Tem também a produção de clipes, que ele fez até um pro Pearl Jam, se não me engano é do The Evolution, capas de disco que ele fez pro Korn. Enfim, galera, nós temos aí, sem dúvida, um dos artistas mais bem sucedidos no mercado de quadrinhos, principalmente de super-heróis, que foi o Todd McFarlane. Então eu indico para vocês, eu acho que é legal acompanhar. Eu pretendo adquirir a partir do volume 3, eu já tenho a Spawn 10 numa single issues, e eu tenho a edição número 1, Origem, e número 2, dois encadernados lançados pela Pixel. Então eu vou continuar da onde parou, que basicamente vai ser a partir do volume 3 da editora Panini Comics. Então é isso daí, galera. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Não esqueça de dar o seu like, compartilhar, e ficamos até a próxima. Fui!